Amém. Como é bom podermos confiar nessa graça, que agora nós estudaremos em particular nas Santas Escrituras. Eu peço a você que abra justamente a palavra de Deus neste salmo, neste belíssimo salmo, o salmo de número 13, um salmo de lamento individual, porém um salmo também que nos aponta para a esperança. E eu peço a você que, abrindo a palavra do Senhor neste salmo, também desde já, prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor e ser por ela edificado e instruído. O salmo de número 13, eu peço a você que acompanhe com calma a leitura da palavra de Deus. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom saber que as Santas Escrituras nos trazem esperança em qualquer época que seja, em qualquer momento das nossas vidas, seja em momento de pandemia, seja em momento em que nós estamos em paz com as pessoas ao nosso redor ou as circunstâncias da vida, sempre temos a instrução orientadora de Deus. E, Senhor, nesta manhã, rogamos, Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos olhos e corações para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vou tirar esse tecladinho aqui, olha o tecladinho que eu usei para tocar, para ficar mais fácil. Na década de 90, e se você gostava de assistir filmes nessa década, tem alguns grandes clássicos, um deles é o Esqueceram de Mim. Eu não sei se você já assistiu esse filme, eu mesmo assisti já 1 milhão de vezes. A história do pequeno Kevin McAllister, aquela criancinha, aquele menininho de 8 anos de idade, que não se comporta no dia anterior à viagem que a sua família faria para Paris. E aí, de castigo, a mãe dele coloca ele no sótão de casa. E quando ele está lá no sótão, ele deseja que a família dele desaparecesse, que a família dele não estivesse em casa. E aí, no dia seguinte, se você lembra do filme, uma confusão acontece, a família sai de casa às pressas para o aeroporto e acaba deixando o menino para trás. E quando ele acorda, ele julga que os desejos dele se realizaram. Ele tem a casa todinha só para ele. Claro que se você lembra do filme, logo vão aparecer 2 ladrões vigaristas atrapalhados ali, e o menino vai ter que ser o homem da casa e defender a casa da família. Mas, meus irmãos, ainda que possa parecer atraente a ideia de ficar sozinho e livre para se pular na cama dos pais, para assistir desenho até tarde e tocar o terror, como o pessoal diz por aí, a realidade ela é bem diferente da ficção. A sensação de ser abandonado é terrível. E não somente a sensação, mas a experiência real humana do abandono é uma das duras realidades com as quais nós temos que lidar nesse mundo caído. É real, é verdadeiro. Nós conhecemos as causas sociais, por exemplo, aquelas que tentam ajudar os menores abandonados, aqueles filhos de um pai ou de uma mãe que deixaram o filho para trás, por talvez ser fruto de uma gestação indesejada, ou mesmo pais que vieram a falecer e o filho ficou à própria sorte. A experiência talvez de ser abandonado dentro do casamento, de ser abandonado por um cônjuge que decidiu pular fora do matrimônio, por qualquer motivo que seja.
Ou aquela pessoa que se vê só e desamparada dentro de um grupo onde ela não tem companheiros, onde ela não tem amigos com quem partilhar a vida e partilhar as circunstâncias. A pessoa que por acaso é abandonada a partir de alguma promessa que foi feita a ela de cuidado, seja da parte do governo, do Estado ou de qualquer outra instituição, mas na hora que ela precisa daquele recurso, ela não dispõe dele. Eu passei pela experiência já na minha vida de não poder utilizar o meu seguro de saúde, aquele que eu pagava todos os meses em dia, com a expectativa de quando eu precisasse dele no hospital, eu pudesse simplesmente apresentar o meu cartão e ter a minha saúde tratada. Mas é terrível. O medo, a espera, a incerteza de saber se você vai ter que gastar uma fortuna para poder cuidar da sua própria saúde. Meus irmãos, este salmo que nós estamos lendo hoje, esse salmo de número 13, pertence à categoria dos salmos de lamento. Ele é um lamento deste rei, do rei Davi, pelas circunstâncias em que ele, como salmista, se encontra. Ele está à beira do desespero, ele está gastando toda a sua resistência, se sentindo abandonado. Mas aqui ele implora pelo auxílio do Senhor, e neste processo ele descobre um alento inigualável na esperança que só pode vir a partir do próprio trono de Deus. Neste salmo eu quero entender com você como nós passamos da sensação de desamparo para a convicção de cuidado. E como nós podemos replicar isso nas nossas vidas, à medida que somos instrumentos da graça de Deus para amparar a nós mesmos e outros ao nosso redor. Quero entender isso com os irmãos essa manhã em 3 pontos, 3 dimensões. Primeiro, as dimensões do abandono. Depois, as dimensões da oração. E em terceiro lugar, as dimensões da transformação. Dimensões do abandono, dimensões da oração e dimensões da transformação. Primeiro, as dimensões do abandono. Em cada uma dessas dimensões, nós vamos ver que existem 3 categorias, 3 subdimensões de cada um desses problemas a lidar. Uma dimensão espiritual, uma dimensão pessoal e uma dimensão circunstancial. Veja que neste salmo, o Senhor Davi abre, o rei Davi, ele abre com uma pergunta que vem do fundo da sua alma. Até quando, Senhor? E veja, essa pergunta que vai aparecer aqui 4 vezes logo no início deste salmo, não é uma pergunta de alguém que está pedindo informações técnicas, mas é a pergunta de uma alma desesperada, de alguém que está expressando o sentimento de incapacidade de se suportar a situação que ele está passando por mais tempo. E você tem que lembrar um pouco do contexto da vida do rei Davi, que geraram salmos como este, salmos de lamento que são semelhantes ao salmo de número 10, 9, 11, 12, que são os salmos anteriores. O rei Davi havia passado por uma grande queda na sua monarquia, em parte fruto do seu próprio pecado contra Deus, quando ele adulterou contra o Senhor com Batseba. E a partir desse momento, desse declínio, nós vemos uma quantidade de calamidades e más notícias que giravam em torno da vida deste homem como se a própria vida dele fosse um furacão, um turbilhão de problemas. E as pessoas ao seu redor que observavam isso na vida do rei Davi, os seus próprios súditos, sua família, seus amigos, mas especialmente seus adversários, em vários momentos eles achavam que o próprio Deus de Davi estava sendo mais hostil com ele do que o próprio rei Saul e os seus inimigos que o perseguiram. E Davi aqui, meus irmãos, ele sente na própria carne a dor da incerteza. Aqui ele diz que como se Deus estivesse ocultando o seu rosto. Uma cena muito interessante de alguém que se esquece e se vira e abandona deliberadamente uma pessoa, retendo o seu cuidado amoroso. Não há nada mais doloroso na vida do que termos a rejeição de alguém que vira o rosto para nós. Meus irmãos, entendam bem, não é que o rei Davi ele não conhecesse a Deus, e ele não conhecesse as promessas da aliança de Deus. Mas a verdade é que nós, assim como o rei Davi, quando nós nos vemos durante muito tempo sobrecarregados com calamidades,
quando com problemas, quando nós não percebemos um mínimo sinal de auxílio vindo da parte de Deus, esse pensamento aqui é um pensamento inevitável. Deus se esqueceu de mim. Você já se sentiu dessa maneira antes? Você já pensou dessa forma antes? Eu já. Não poucas vezes na minha vida. E sejamos honestos, meus irmãos, para que a gente não dá uma de santarrão perfeito. Reconhecer que Deus realmente se preocupa conosco quando nós estamos no meio das aflições, não é lá o instinto mais natural da nossa fé. Nós sabemos disso. Veja que existe tanto uma relação aqui com Deus espiritual, mas que gera também uma dimensão pessoal, um embate interior em Davi. Ele diz que ele está relutando dentro da sua alma, há uma tristeza no seu coração cada dia, é o que ele diz aí no versículo 2. No meio dessa adversidade existe um profundo descontentamento no seu coração. Ele olha para um lado, ele olha para o outro em busca de algum tipo de remédio para a aflição interior, mas ele não encontra, e ele vai se afundando nessa dor. Não é isso que acontece conosco? É interessante quando nós estamos especialmente destituídos de recursos ou de planos certos, a nossa alma se atormenta em si mesma. Nós nos sentimos confusos diante da multidão dos nossos pensamentos, diante da incerteza de que nossos planos terão algum tipo de sucesso, e isso vai gerando uma pergunta, vai puxando outra pergunta, não é mesmo? Não é assim que acontece conosco? Nós fazemos perguntas que às vezes nós temos medo de pensar. Nós que somos crentes e conhecemos ao Senhor, mas dependendo do momento de vida que estamos passando, podemos nos perguntar: será que eu realmente sou importante para Deus? Será que talvez eu nunca fui uma prioridade e fui apenas esquecido? Será que eu sou mais um no meio de uma multidão de pessoas com quem Deus tem que cuidar e se responsabilizar? Meus irmãos, é o tipo de pensamento que nos deixa agitado na cama de noite, sem posição para dormir direito, porque a sua mente está tomada de angústia, tudo pela sensação de estar só e desamparado diante dos desafios. Existe também aqui na história do rei Davi uma dimensão circunstancial. Ele pergunta a Deus até quando os inimigos se erguerão contra ele. O inimigo em questão, nós não sabemos exatamente de quem o rei Davi está falando aqui, se ele está falando de Saul ou de Absalão, seu próprio filho, que lhe deu um golpe político e o perseguiu, colocando para fora do seu reinado. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que a crueldade dos inimigos os leva a se alegrar em ver o rei na sua miséria, destituído de poder, de sua família e amigos, da sua residência, da sua guarda real. A sensação, meus irmãos, de estarmos completamente sem o amparo de alguém que é responsável sobre as nossas vidas, é exatamente a sensação de você estar perdido, sem bússola. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe levou a mim e o meu irmão uma vez a uma dessas lojas de departamento para fazer algumas compras para ela mesma, e aí ela colocou a gente sentada numa cadeira assim, próxima à área de provador, e ela falou: olha, eu vou entrar ali e vou provar as roupas, então vocês fiquem aqui sentados, tudo tranquilo, tudo explicado, né? E nós ficamos ali brincando com um par de sapatos que havia por perto, e eu não sei porquê, na minha mente infantil, eu me esqueci do que minha mãe me disse, e nós achamos que nossa mãe tinha desaparecido. E nós saímos andando sozinhos, chorando pela loja, gritando pela nossa mãe, até que fomos parar no balcão de atendimento, e ali o atendente, pelo sistema de comunicação interno da loja, disse: temos aqui 2 crianças perdidas. Obviamente minha mãe apareceu de imediato, surgiu do chão e falou assim: quem disse que elas estão perdidas? Eu tinha deixado elas bem ali. Mas, meus irmãos, é impressionante como isso nos aterroriza, a impressão de que nós estamos perdidos, soltos à nossa própria sorte. Muitas vezes, e veja bem, muitas vezes eu e você podemos até questionar o cuidado e a bondade de Deus em relação a nós, dependendo do que estamos passando. Existem certas calamidades e sofrimentos no mundo, ao nosso redor, nas nossas famílias, nas nossas circunstâncias de trabalho, que podem nos dar a impressão de que Deus não se importa com o mundo que Ele mesmo criou, com os seres humanos que Ele mesmo instalou na sua criação. Existe,
para ser bem honesto, uma corrente filosófica histórica chamada deísmo, e os deístas do século XVII, do século XVIII, que basicamente afirmavam que Deus abandonou a criação à sua própria sorte, que Ele criou o mundo, instalou leis naturais e falou: agora o homem se vira para cuidar desse mundo que eu forneci. E é possível, meus irmãos, que talvez nesse momento que nós estamos vivendo, de alta turbulência na área da saúde, economia, política, que você tenha um sentimento de impotência como igreja, diante das vozes políticas e sociais que se manifestam na sociedade. Nos sentimos tão abafados na nossa fé, intimidados e um tanto deixados de lado naquilo que nós cremos. E pensamos lá no íntimo, podemos pensar: será que a gente está sozinho nessa? Quando você olha para as lutas dentro de casa, quando seus familiares estão em pé de guerra como inimigos nas trincheiras, ou quando você olha para dentro do seu próprio coração, a sua luta individual contra os seus impulsos pecaminosos e a sucessão de derrotas para certos pecados, você olha para cima e pensa: você está aí mesmo? Será que tem alguém aí? Você está vendo tanto que está difícil aqui embaixo? Meus irmãos, o que fazer nesse momento? Acompanhe o rei Davi, que agora, em segundo lugar, não somente contempla as dimensões do seu abandono, mas, em segundo lugar, as dimensões da sua oração. Nos versículos 3 e 4, veja, acompanhe comigo a leitura desses dois versículos. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Atenta para mim, Senhor, dá uma olhada para mim, ó eterno Deus. Meus irmãos, é tão interessante, eu fico pensando como na vida cristã nós temos exemplos de momentos em que nós talvez tentemos chamar a atenção de Deus, ainda que saibamos que Ele é onisciente, onipresente. Mas eu me lembro muito de Zaqueu subindo naquela árvore e tentando ver o Senhor Jesus Cristo que passava. O pequenino Zaqueu tentando ter participação naquele momento. Meus irmãos, o rei Davi se lança em clamor ao Senhor, para que Ele restaure o favor divino, para que Ele não mais oculte o seu rosto. Nessa dimensão espiritual, ele entende que ele pode se voltar para esse Senhor, esse Yahvé, esse Deus da aliança, o Deus que tem provado vez após vez que se relaciona ativamente com o seu povo. Davi conhecia a história do povo de Israel. Veja que numa dimensão agora pessoal, ele diz: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Alguns comentaristas acham que essa expressão aqui sugere que o salmo se originou num momento de doença, talvez de doença física do rei Davi. Mas embora as palavras pudessem se aplicar sim a um momento assim, nós sabemos que elas têm um valor muito maior quando dizemos: Deus ilumina os nossos olhos, traz clareza, nos faz acordar da letargia da nossa alma, dá-nos luz, Senhor. E há também aqui uma dimensão circunstancial, no versículo 4, quando ele fala: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele sabe que Deus é o justiceiro, Deus é o vingador, somente Deus pode realmente lidar com os inimigos. Eu não quero ser causa de chacota, de tropeço, Senhor, para manchar a tua glória. Ajuda-me na relação com os meus opositores. Meus irmãos, é tão interessante perceber como o rei Davi tem uma sólida teologia da oração no meio de todas essas circunstâncias. Ele entende que existe nas Escrituras Sagradas um mandamento de Deus o Criador, uma convocação para que nós oremos, para que nós, meras criaturas, façamos conhecidas diante do Senhor as nossas petições e súplicas. Porque Deus, mesmo sendo santo, mesmo sendo separado dos pecadores e imaculado na sua glória, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Pai que inclina os ouvidos e nos diz: peçam favores a mim. E Ele promete nos ajudar. Quantas vezes, eu penso no Sermão do Monte, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo
diz claramente: peçam e lhes será dado, a todos vocês que pedirem. Como vocês, mesmo sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Meus irmãos, é impressionante como nós lançamos pouco mão desta ferramenta, confiamos pouco no poder de Deus que é operado por meio das orações, que tem condições sim de mudar as coisas. A Bíblia nos diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, veja, nós precisamos entender a relação entre oração, na soberania de Deus, e responsabilidade humana. Nós sabemos que a oração pelos enfermos, por exemplo, ela não substitui você dar o remédio para alguém. Nós sabemos que a oração pelo pão diário, o pão nosso de cada dia, ela não substitui o trabalho, o labor. Nós sabemos que a oração pelos perdidos não substitui a evangelização, a pregação ativa do evangelho. Mas essas coisas também não substituem a oração. É justamente porque os cristãos oram que alguns que ainda estariam doentes estão bem. É porque nós oramos que alguns que estariam mortos estão vivos. É porque nós oramos que alguns que se perderiam foram achados. É porque nós oramos que algumas portas de oportunidade que estariam fechadas estão abertas. É porque nós oramos que alguns que seriam tolos hoje são mais sábios. Meus irmãos, se a oração é verdadeira e legítima para as circunstâncias gerais da vida, o que você acha que Deus pode fazer por nós quando oramos por estarmos nos sentindo sós, nos sentindo desamparados? Ele promete nos consolar e assegurar aos nossos corações a sua presença maravilhosa em nossas vidas. Nós sabemos que muitas vezes as crianças, elas têm terrores noturnos, não é? Elas acordam no meio da noite, desesperadas, gritando pelos seus pais. A minha filha mesmo, ela tem terrores diurnos de vez em quando. Às vezes eu deixo ela na sala sozinha fazendo alguma atividade e eu vou para o quarto trabalhar, alguma coisa assim. E daqui a pouco ela grita: papai, cadê você? E eu apareço, eu estou logo ali, ciente de que ela gritou pela minha voz e que eu preciso responder. Meus irmãos, o nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. A oração é um exercício, como Calvino falou, que é um exercício de consolo da própria alma. É a alma ensinando a si mesma a descansar no Senhor. E essa oração, ela nos joga para dentro de um processo de espera e de paciência confiante no Senhor. Coisa que nós também não somos muito hábeis a fazer. Nós não somos assim tão bons em esperar o consolo e o cuidado de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade muito impaciente. O que nós queremos agora. O nosso fast food pelo iFood tem que ser rápido. Hoje você compra pudim instantâneo, arroz instantâneo. Os resultados instantâneos fazem parte do nosso modo de vida. Certa vez eu ouvi que um indivíduo orou por paciência e disse ao Senhor: Senhor, me dá paciência imediatamente. Não está entendendo claramente a natureza da paciência. Meus irmãos, nós sabemos angustiosamente bem que o Senhor não trabalha em nosso horário. Ele não trabalha segundo a minha agenda particular. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Essa é uma tese enorme das Escrituras Sagradas. Você pode ver isso lá no Salmo capítulo 27, no Salmo 37. Pode ser doloroso às vezes aprender a esperar no Senhor. Mas nós esperamos num Senhor que trabalha dia e noite para cuidar de nós, para nos consolar. E isso exige fé. No tempo de Deus, no seu kairós, Ele nunca está atrasado. Ele nunca está em falta em relação a nós. Suas promessas são sempre certas. Sabe, meus irmãos, eu e você, nesse momento nós estamos aprendendo muito sobre paciência.
Eu confesso que, para mim, como pastor, eu já gostaria de estarmos de volta aos nossos cultos regulares. Eu já gostaria de estar de volta à nossa vida pública. Eu já gostaria que os irmãos da igreja estivessem de volta às suas condições de trabalho. Eu gostaria que as vacinas para o coronavírus já estivessem prontas. Inclusive, eu tenho orado por esse tipo de coisa. Mas também, meus irmãos, eu tenho aprendido a esperar no Senhor. É um exercício que nós precisamos fazer com as nossas almas. Precisamos aprender a descansar, mesmo quando estamos passando por circunstâncias difíceis. Conversando com uma irmã recentemente, que foi diagnosticada com o Covid, e ela teve que passar por aquele protocolo de 14 dias de isolamento total. É uma irmã que tem filhos, é uma irmã que tem marido, e ela agora estava completamente afastada da sua família dentro da própria casa. E ela me disse: pastor, esses foram os 14 dias mais longos da minha existência. Parecia que o tempo não passava. Mas ela consolou a sua própria alma na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender a consolar-nos no Senhor, e assim reduzirá essa sensação de abandono e de desamparo, e é isso que Davi agora encontra em último lugar. A alegria das dimensões agora da consolação. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Nós vimos as dimensões do abandono, as dimensões da oração, mas agora as dimensões da consolação e da transformação nos últimos versículos, os versículos 5 e 6. Ele diz no versículo 5: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, Davi faz exatamente aquilo que é esperado de uma criança. Ele se atira nos braços do Senhor, mas ele celebra num resgate real. É interessante, mesmo que Davi ainda não estivesse experimentando todas as dimensões terrenas desse cuidado do Senhor, ele sabe, a sua alma sabe, que Deus é infalível nas suas promessas. Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Ele sabe que essa face oculta do Senhor é apenas uma impressão da sua experiência humana, mas que o amor infalível de Deus tem se revelado a ele como uma face que brilha sobre ele. Nos lembramos, por exemplo, daquelas situações nas Escrituras Sagradas em que as faces dos homens brilharam por causa da glória de Deus. Você se lembra, por exemplo, da face de Moisés, que viu a glória de Deus sobre o monte, e quando ele desceu, teve que cobrir com um véu, antecipando a própria face do Senhor Jesus Cristo, brilhando lá no monte da transfiguração, aquele que viu toda a glória de Deus, e participou intrinsecamente dessa glória. E aí nos lembramos que o nosso consolo é justamente quando a glória de Deus brilha na face de Jesus, que é o nosso consolo, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A face maravilhosa de Jesus brilhando sobre nós é a expressão real do amor inabalável de Deus. Meus irmãos, essa dimensão espiritual precisa ser resgatada. Davi confiava nisso, e por causa disso, agora na sua dimensão pessoal, ele diz no versículo 5: regozije-se o meu coração, regozije-se o meu coração. A tristeza anterior, aquela tribulação, aquela angústia interminável, se tornou alegria, se tornou gozo, porque agora ele se apoia em algo certeiro, em algo imutável. E veja como a dimensão agora circunstancial também, ele se alegra no quê? Na tua salvação. Meus irmãos, Davi tinha a convicção de que esse inimigo desenfreado, que lhe causava muito problema, quer fosse o rei Saul, quer fosse Absalão ou qualquer outro, de que Deus haveria de livrá-lo das mãos desse inimigo. É a esperança do livramento e da suficiência do Senhor que lhe traz nova perspectiva de vida, a ponto dele poder falar em antecipação. Ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus me tem feito muito bem. Esse é o estado no qual eu realmente me encontro. Eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o Senhor. Ele sabe que Deus tem sido bom para com ele, mesmo nessas circunstâncias terríveis
e adversas. Meus irmãos, perceba como a oração conduz a uma solução completa para o problema que é compartilhado com o Senhor. Meus irmãos, é fato que nesse mundo nós temos experiências reais de abandono, como parte da experiência caída dos homens. Infelizmente, o amor de Deus em nós, aquele amor que herdamos de Deus, foi quebrado. E o abandono é o fruto natural de homens que agora não se interessam mais pelas causas uns dos outros, mas apenas por si mesmos. São egoístas e desprezam os outros e largam os outros à sua própria sorte. Meus irmãos, é terrível pensar que nesse mundo vemos em todos os lados o resultado de abandono. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, precisamos lembrar que o nosso Deus não faz vista grossa para essas circunstâncias. Ele não faz vista grossa para o que nós passamos. Pelo contrário, Ele decidiu experimentar na carne aquilo que nós mesmos vivemos. Nós hoje lemos no texto de Hebreus sobre o Senhor Jesus Cristo como um novo sumo sacerdote, o real sacerdote das nossas almas. Mas é interessante pensar que a experiência do Senhor Jesus Cristo não se reduziu à esfera religiosa sacerdotal. Ele não foi apenas um sacerdote que cumpriu o aspecto cerimonial, formal da religião de Israel. O Senhor Jesus Cristo se encarnou para viver o que nós estávamos vivendo. Ele foi um sacerdote, como nós lemos, que passou pela experiência do abandono. E talvez ninguém tenha mais propriedade para falar de abandono do que o Senhor Jesus Cristo. Aquele cujas portas das estrebarias foram fechadas para que ele repousasse no fim da noite numa manjedoura. Aquele que foi desprezado pelos líderes, como Herodes e tantos outros, que rejeitavam por causa da ameaça de um novo governante. Aquele que foi abandonado pelos seus próprios compatriotas judeus, que rejeitavam as afirmações messiânicas e os milagres e os sinais e prodígios que ele realizou. Aquele que foi abandonado pela sua própria família, quando essa família temia que o Senhor Jesus Cristo fosse tido como um louco social. Aquele que foi abandonado pelos seus próprios discípulos, talvez nos momentos mais angustiantes da alma de uma pessoa, na beira da morte. O Senhor Jesus Cristo experimentou a sensação de abandono do próprio Pai. Quando ele na cruz do Calvário, ele clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? A sensação de que o rosto do próprio Pai estivesse virado e ele abandonado com uma infinitude de iniquidades e maldições que foram depositadas sobre ele. Ninguém conhece melhor a experiência do abandono do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o autor de Hebreus nos lembra, naquele texto que lemos, que este é aquele que tem capacidade de condoer-se da nossa situação. Aquele que cria empatia conosco, que foi experimentado em todas as coisas e, portanto, pode oferecer solução. Porque foi por causa do abandono dele que nós experimentamos vida. Abandonado numa cruz para morrer sozinho por nós, ele experimentou também ressurreição, experimentou vida. O Evangelho é a mensagem de que nós que estávamos abandonados agora fomos encontrados pelo bom pastor das nossas almas. O seu cajado nos laçou os pescoços e nos trouxe para perto. É assim que ele fez, meus irmãos. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de resgate de esperança nos nossos corações. Há tanto o que aprendemos quando pregamos para os nossos corações o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero que você saiba bem claramente o que o Evangelho de Cristo traz de consolo para você hoje. Em primeiro lugar, de que nós somos verdadeiramente valiosos para o Senhor. Nós não somos valiosos porque nós somos naturalmente bons, mas somos valiosos porque Ele decidiu nos amar. É o que Ele declarou para nós nas Escrituras Sagradas. É o que Ele prometeu fazer. Ainda que os homens nos desprezassem, Ele não nos desprezaria. Seríamos como uma noiva preciosa aos seus olhos e seríamos amados inteiramente pelo nosso noivo. Segundo lugar, meus irmãos, que as experiências traumáticas de abandono que possamos enfrentar nesse mundo, elas não anulam o cuidado amoroso de Deus por nós ao longo da vida.
É muito importante nós exercermos fé verdadeira. Ainda que nesse mundo tenhamos sim a experiência, e eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo agora passaram por experiências diversas de abandono em graus diferentes e em áreas diferentes da vida. Sim, meninos órfãos e meninas órfãs que não conheceram seus pais biológicos. Nós conhecemos pessoas que passaram pela experiência de abandono, de um dia terem um emprego e outro dia estarem na rua procurando o que fazer. Pessoas que experimentaram o abuso e a dureza daqueles que deveriam ser os cuidadores, mas acabaram oferecendo maldição. Meus irmãos, ainda que nesse mundo tenhamos experiências das mais difíceis e traumáticas, elas não anulam o cuidado amoroso de Deus. Essa é a verdade do apóstolo Paulo quando olha para toda a sua história e vê como Deus havia sido bom com ele, mesmo quando ele estava afastado da graça de Deus, preservando-o, cuidando dele. Em terceiro lugar, eu quero que você saiba que nós experimentamos sim o amparo real de Deus, justamente nas relações de amor e cuidado que nós desenvolvemos com os nossos irmãos. A comunhão que nós prezamos tanto, não é uma comunhão apenas para estarmos bem, por estarmos juntos, mas é uma comunhão de cuidado, uma comunhão de amparo, no qual Deus verdadeiramente nos ampara pelas mãos e braços daqueles irmãos que Ele nos coloca ao redor. Nós precisamos lançar mão deste recurso, depender uns dos outros e sermos nós mesmos fonte de cuidado para outros. Lembro-me de uma história que me vem à mente, de um homem que encontra um menino na rua passando frio e ali bastante fome, e o menino chorava desesperadamente, e o homem vira para esse menino e pergunta para ele: você crê que Deus está cuidando de você? E o menino diz: sim, eu creio que Deus está cuidando de mim. E ele pergunta: se Deus está cuidando de você, por que Ele não enviou alguém até agora para trazer para você um casaco, uma comida, alguma coisa assim? E o menino vira: não, Deus enviou alguém para trazer essas coisas para mim, mas esse alguém esqueceu. Meus irmãos, tantas vezes nós estamos olhando para o lado, pedindo que outros sejam fonte de amparo e cuidado para aqueles que estão abandonados, quando Deus está falando conosco mesmo. Deus quer que nós, no corpo de Cristo, sejamos esses braços, essas mãos. Quarto lugar, quarta aplicação, nós precisamos mudar o nosso diálogo interno. É o que esse texto nos ensina. Precisamos orar para que o Senhor tome rédeas dos nossos pensamentos, para que nós não nos afundemos em confusão incrédula contra o Senhor, mas para que nós tenhamos os olhos de Deus para ver as nossas próprias vidas, que nós não interpretemos erroneamente a providência e o amor de Deus. E para isso eu concluo dizendo que nós precisamos repetir para nós mesmos as promessas imutáveis de Deus em nosso favor. A fé invisível que temos até agora, que não vê muito da realidade do próprio Deus, um dia verá. O nosso Salvador retornará para buscar cada um de nós, o nosso Senhor Jesus. E até lá, nós afirmamos as promessas de que Ele voltará. Nós cremos no seu amor e no seu poder. E nós vivemos assim. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Pai incapaz de sair de viagem e nos deixar trancados no sótão. Não existe esqueceram de mim com Deus. Não existe você batendo na sua cara e falando: não existe isso. Não existe. Só existe um Deus que nos leva debaixo das suas asas amorosas por onde quer que Ele vá. Ele nos faz voar nas asas dos seus próprios querubins. Ele cuida de nós. E nós precisamos não hesitar em pedir ajuda a Deus e aos anjos que Ele coloca em nossas vidas, os nossos próprios irmãos, quando nos sentimos abandonados. Você tem buscado o amparo dos seus irmãos? Você tem vivido as oportunidades da vida da igreja que vão consolar o seu coração? O grupo familiar, o grupo de discipulado, as atividades dos jovens, das mulheres, dos homens, das crianças?
São momentos que nós precisamos, ainda que de forma virtual, nessa circunstância, para que não nos sintamos tão sós. Lembre-se, Deus ouve as nossas orações. O nosso clamor mais íntimo, os nossos gemidos, são todos conhecidos do Senhor. E Ele tem poder para responder às nossas orações e nos amparar. Que o Senhor nos ajude a não desconfiarmos da sua graça e do seu amor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, as marcas do abandono, seja física ou emocional, muitas vezes podem deixar uma impressão profunda e persistente nas nossas almas. E muitas vezes nos parece que a cura para essas questões é um caminho longo e tortuoso. E definitivamente, Senhor, não podemos nos livrar dessa sensação sozinhos e por nós mesmos. Senhor, é nas horas que nos percebemos ou nos sentimos abandonados, que recorremos à oração, ao método de Deus, que faz real em nossos corações as promessas de vida. É em momentos assim que recorremos aos irmãos e irmãs, que são veículos da graça de Deus para nos sustentar. Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo não saiu de viagem rumo ao céu depois da sua ressurreição e nos deixou sozinhos no sótão desse mundo. Mas Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Espírito de Deus neste momento, que selado com o nosso Espírito nos confirma que nós somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E temos essa confirmação dentro e fora de nós pela própria palavra de Deus. Senhor, ajuda-nos a fazermos o mesmo por outros, a não deixarmos para trás os companheiros no caminho, a não pensarmos mais em nossa própria salvação do que no cuidado daqueles que precisam tanto do Senhor. Senhor, ensina-nos a fazer por outros o que o Senhor tem feito por nós, mesmo em dias assim, atribulados, que encontremos esta esperança na vida de oração no lar, no relacionamento com os nossos cônjuges, com nossos filhos, e também nas circunstâncias que o Senhor nos tem dado, para a glória de Deus. Que essa esperança fale alto em nome de Jesus. Amém.